O estado do Rio é o segundo maior consumidor de produtos lácteos do país. Isso atraiu nos últimos anos uma série de indústrias que se instalaram no território fluminense. Mas o que poderia ser uma oportunidade para os produtores de leite do estado, no entanto, ainda não se concretizou. Se comparados aos estados vizinhos, nossa produção ainda é baixa e não acompanha essa demanda que cresceu. No Rio em Foco, que começa agora, vamos descobrir quais são as alternativas para estimular a produção e o desenvolvimento dessa cadeia no estado. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínio, Sindilate, Antônio Carlos Cordeiro, e o presidente da Federação das Cooperativas do Estado do Rio, ACB, Marcos Dias. Além de representar um mercado potencial bastante grande, a demanda por produtos lácteos no estado está concentrada numa área relativamente pequena, o que, sob o ponto de vista logístico de distribuição, torna-se uma grande vantagem se comparada a outros mercados consumidores. Além dessa política de atração de indústrias, o Rio de Janeiro também desenvolveu programas nos últimos anos de melhoramento genético e também de boas práticas no campo. Por que a produtividade do Rio não cresceu? Nós pensamos que, na verdade, programas como o que foram feitos de Rio Genética, não é que o programa não seja bom. O programa é bom, só que a dose é pequena. Nós precisamos de uma dose muito maior. O estímulo é um estímulo interessante, só que ele tem que ser muito maior do que já foi feito, assim como um olhar mais atento do Estado como um todo, ao setor do agronegócio, né? O estado do Rio de Janeiro, ele peca um pouco por ser um estado urbano e na hora que vai se tomar decisões ou investimentos de maior monta, ele nunca olha o agronegócio como um setor que possa ser importante economicamente, o que nós entendemos que é um equívoco, né? Porque a gente não pode ficar só dependendo de petróleo e de indústria automobilística. Nós temos que diversificar a nossa base econômica. E o perfil do produtor de leite do estado do Rio é de pequeno produtor, né? O nosso produtor de leite, né, principalmente os que estão ligados às cooperativas, são pequenos. Existe pessoal médio, etc., mas basicamente 80% é o pequeno, né? E essas políticas que o Estado tem feito, nós não conseguimos gerenciar aquela equação que a Milk Point aponta nesse último diagnóstico. Acho que a partir do momento que a gente conseguir gerenciar, porque muita coisa também se faz sem pensar em consequências, enfim. O Rio Genética, por exemplo, que você falou, eu acho que precisa um trabalho maior. Nós chegamos a participar, o sistema OCB, do Rio Genética, colocamos nosso orçamento, enfim, fizemos inseminação artificial por tempo fixo aí em diversas cooperativas em todo o estado do Rio de Janeiro. Agora, como é que está distribuído hoje a produção de leite no estado, né? Quais são as regiões produtoras e de que montante de litros de leite a gente está falando? Você pode ter certeza todos podem ter certeza que o leite é o produto agrícola mais bem distribuído em todo o estado. Praticamente todos os municípios do estado produzem leite, segundo o IBGE, inclusive a capital. Claro que você tem cidades que se destacam. Por exemplo, no Noroeste você tem Itaperuna e o entorno de Itaperuna. No Centro-Norte, que é a nossa origem ali, é o entorno de Macuco. Lá no Sul Fluminense, o eixo Valença, Barra Mansa, mas são vários outros municípios. Praticamente todos os municípios, todos os municípios produzem leite, né? E basicamente aquilo que o Marco acabou de colocar, que é muito baseado na agricultura familiar. Então, a produção de leite ela está intrinsecamente associada à agricultura familiar. Um dos gargalos assim, que eu entendo que é dos mais importantes é a questão do crédito agrícola, né? E que a gente pode detalhar um pouquinho mais à frente, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre a distribuição, se você for observar a localização das indústrias ou das maiores indústrias, aquelas que têm inspeção federal, no Noroeste você vai ter duas indústrias importantes colocadas em Itaperuna. Depois você tem Talcara, outra cooperativa, depois em Macuco você tem uma cooperativa importante, uma indústria importante. Aí você descendo do Noroeste, passando pelo Centro-Norte, passando por Jamapará, você vai ter outra fábrica de longa vida. Em Três Rios, outra fábrica importante. Depois em Barra do Piraí, outra fábrica importante. Barra Mansa, Valença, ou seja, as indústrias elas são a âncora da produção agrícola, né? Isso é muito comum, por exemplo,
a Sadia é uma grande agroindústria no interior de Santa Catarina. Então, para cada fábrica tem milhares de produtores de suinocultores por trás. A mesma coisa acontece na cadeia do leite. A cadeia do leite envolve o produtor rural, envolve o pessoal que trabalha na logística de captação, envolve a indústria, a logística de entrega, o pessoal da equipe de venda. Então tem toda uma cadeia envolvida, né, que faz com que o leite saia lá do produtor rural até chegar na mesa do consumidor. E qual é o principal problema hoje, quer dizer, que foi até o que motivou também se fazer esse diagnóstico da cadeia produtiva, enfrentado hoje pela cadeia de lácteos? Olha, eu diria que, por incrível que pareça, um dos principais, no meu entendimento, é a informação de qualidade. Qualquer planejamento que você vá fazer, você tem que estar baseado em informação de qualidade. E então eu acho que com o diagnóstico a gente partiu para esse primeiro ponto, falar pelo menos a gente identificou o problema. Porque antes havia muita especulação sobre isso, sobre aquilo, que era isso. Bom, agora, se não está 100% mapeado, ele está 90% mapeado. Né? E a partir daí é que a gente entende que a captação industrial evoluiu mais rápido do que a produção primária. Esse é um problema. A produção primária cresceu menos do que a produção primária de outros estados. Aí nós vamos olhar que o principal item é a produtividade dos animais. Aí você vai começando a ver um grande problema e separando em pequenos problemas e aí sim ter planos de ação para cada pequeno problema. O Sindilat, em parceria com a Firjan, encomendou o diagnóstico da cadeia láctea do estado do Rio, de que estamos falando nesse programa. Em evento realizado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, o pesquisador Walter Galan também apresentou algumas propostas de curto e longo prazo para alavancar o volume de produção. Vamos ver. A gente tem dois focos para desenvolver no Estado. Um deles é a questão tributária, que a questão tributária é muito importante no curto prazo para manter os benefícios fiscais que a indústria e que os produtores têm e manter o desenvolvimento da cadeia. E a questão de fomento à produção, que é mais de longo prazo, produtividade por vaca, genética, financiamento da cadeia, isso mais para o longo prazo para desenvolver e fazer crescer a produção de leite. Esses seriam os dois focos principais. Em termos positivos, o Rio de Janeiro tem o segundo maior mercado consumidor de leite de lácteos do Brasil. É um mercado muito concentrado, ou seja, em termos de custos de distribuição é muito vantajoso e é um mercado com PIB per capita muito alto, ou seja, para diferenciação de produtos e venda de produtos com mais valor agregado é um mercado foco. Em termos de oportunidades para desenvolver o leite aqui, a gente tem a produção primária, que cresce pouco e cresce numa velocidade pequena, em função do perfil do produtor e também das condições de produção. A gente tem insumos mais caros e o produtor com um perfil que absorve menos a tecnologia. No próximo bloco, vamos falar sobre os desafios que serão enfrentados para modificar esse cenário. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Antônio Carlos e Marcos Dias. Segundo dados do diagnóstico da cadeia láctea do estado do Rio, apesar de representar um importante centro consumidor de lácteos do país, a produção de leite no estado entre 2010 e 2015 cresceu a uma taxa de 1% ao ano, enquanto a média de crescimento da produção brasileira foi de 2,6%. Isso faz com que o Rio de Janeiro perca espaço para outros estados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda assim, a renda no campo é de 715 milhões de reais, dinheiro que vai diretamente para o produtor rural. Muitas cidades, como é o caso de Macuco e Itaperuna, se desenvolveram em torno dessa cadeia. Mas para que esses municípios continuem crescendo, é preciso resolver alguns gargalos. Vamos ver. Nós temos alguns obstáculos, como por exemplo a compra de insumos caros de outros estados, sem dúvida nenhuma, mas acho que há alguns deveres de casa que precisam ser feitos. A começar pela pesquisa indicando qual é o melhor pacote tecnológico para esses produtores. E eu acho que a Assembleia Legislativa, através da sensibilidade hoje demonstrada aqui por grande parte dos seus deputados, pode não só produzir projetos de lei que amparem ou que retirem dos produtores algumas ameaças, quanto também pelo próprio estímulo pessoal da presença deles nas regiões de produção. E aqui nós vimos vários exemplos de produtores, de deputados que inclusive também são produtores, e nós contamos com esse apoio para o desenvolvimento da agropecuária do estado do Rio de Janeiro.
O senhor falou no bloco anterior sobre a importância de ter informações, de se fazer esse diagnóstico para partir para as ações. O que o Sindilat está planejando agora como próximos passos? Olha, agora não seria mais o Sindilat, né? Nosso entendimento é que a visão que nós temos sobre a cadeia produtiva, por ser uma cadeia produtiva, a indústria ela não pode trabalhar desassociado dos produtores, não pode estar desassociado das etapas que tem antes e depois da indústria de processamento, né? Tempos atrás eu estive na França, no INRA, que vem a ser a Embrapa de lá, a empresa de pesquisa lá, e eu fiquei muito impressionado. Eu trabalho também com leite de cabra, que é a única atividade que o Estado do Rio é líder em lácteos, né? E eu fui lá visitar entender como é que era feito o planejamento deles. E eles tinham dados de mais de 30 anos para trás e tinham planejamento de mais de 10 anos para frente. E eles falavam que todo o planejamento da cadeia agroindustrial era feito com 4 pilares: produtores, indústria, governo e academia. Então, quando você junta esses 4 atores trabalhando num projeto de Estado e não num projeto de governo, a gente precisa olhar um pouquinho mais à frente, para 10 anos. Por isso que nós reputamos como extremamente importante a participação da Alerj nesse processo, porque a Alerj ela é capaz muitos dos deputados perpassam governos, né? Então é importante que essa mensagem seja passada continuadamente para que vários governos, sucessivos governos, entendam que o Estado do Rio pode gerar 4, 5 vezes mais renda do que está gerando atualmente. E na questão do campo ainda é mais importante, né? Porque é pouco visto esse potencial que a gente tem de desenvolver essas cadeias e de ser um fornecedor relevante no Estado. É verdade. O Antônio Carlos colocou agora muito bem a questão do planejamento. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Hoje nós temos uma outra realidade em relação às nossas cooperativas aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque entendemos que se a gente não empoderar aquele agricultor, aquele produtor, da importância dele continuar continuar no segmento, agora, desde que também haja um planejamento e ele veja esse planejamento, porque o produtor conhece, sabe? Por isso, hoje nós temos aí 55% das nossas plantas ociosas no estado. Isso é lamentável. Hoje você pega uma cooperativa grande, por exemplo, Barra Mansa, né, que tem lá um parque para 500 mil litros, hoje está trabalhando para 200 mil litros. Não é verdade? Isso é só um exemplo. Como eu disse, 55%. Então, a gente viu agora nesse diagnóstico e a gente tem que trabalhar em cima desse diagnóstico. Entendemos que se você não for ao produtor, não der as condições básicas para que ele possa desenvolver o negócio dele, dentro da cadeia produtiva, a gente vai ficar aí crescendo, como estamos crescendo hoje, 1%, quando a média nacional é 2,6%. Agora, a questão do crédito foi um fator importante, né, que surgiu nesse diagnóstico como algo bastante díspare do crédito rural concedido no Rio de Janeiro versus outros estados, que tem um perfil mais agrícola. Novamente a questão cultural, né? Nós do Rio de Janeiro, né, e eu falo porque eu morei muitos anos também na capital, a gente não tem essa cultura de estado, a cultura do estado que também tem o seu lado agrícola, né? Você tem um estado tão urbano quanto o Rio de Janeiro, que é o estado de São Paulo, mas pouca gente sabe que o valor bruto da produção agrícola de São Paulo é um pouco maior do que o do Mato Grosso, que é o maior produtor agrícola, principalmente por causa do complexo de açúcar e álcool. Então o estado de São Paulo é um estado fortemente industrializado, mas é um estado fortemente agrícola, né? Pouca gente sabe também que a Alemanha, que é a principal potência europeia, é o principal produtor de leite da Europa. Pouca gente sabe que a Califórnia, que é o principal estado dos Estados Unidos, que sozinho seria a 7ª ou 8ª economia do mundo, é o principal produtor de leite. Então, esse tipo de entendimento, que uma coisa não exclui a outra. É muito importante nós termos uma cultura industrial, de serviços, de turismo, mas nós não podemos deixar num segundo plano a cultura
do agronegócio, porque o agronegócio ele gera renda no primeiro momento, que vai gerar uma série de benefícios para todos. E isso no momento de crise econômica também se coloca como um fator essencial, porque você comprar local, desenvolver o mercado no estado, você está fazendo a renda girar e fortalecendo também quem está no campo e que eventualmente viria para a cidade buscar outras oportunidades no momento que está tão difícil, né? A gente tem dito isso, as nossas cooperativas elas têm sido um fator de desenvolvimento econômico local, né? Esses outros programas do governo federal também, junto com a prefeitura, de se comprar merenda, se comprar o leite da região, obrigação de 30% de você adquirir esses produtos, fez com que também nós tivéssemos, né, um pouco de oxigênio para continuar nessa luta. E não só isso, quer dizer, também a cidade do Rio, que virou vitrine por conta de Olimpíadas e está atraindo um monte de turista do mundo inteiro, também poder ofertar os seus produtos produzidos próximo do Rio de Janeiro, né, no próprio estado. É verdade, o Antônio Carlos falou muito bem aqui. Nós somos um estado pequeno, então a logística nossa, o custo dela não é tão alto como nos outros grandes centros, não é verdade? Então, mas ainda é pouco. Sem planejamento, eu acho que esse diagnóstico, ele veio trazer algumas verdades e a gente precisa se deter e trabalhar sobre elas. Agora, com o sindicato lácteo, que a gente está tendo, né, oportunidade de estar mais próximo, porque dói para todo mundo, então a gente tem que se unir para poder ver como vamos caminhar. E se não caminharmos juntos também a gente não chega a lugar nenhum. E pegando o gancho com o Marcos aí, do que a gente estava falando dessa questão da cultura e da sua pergunta anterior, um exemplo, talvez até um dos mais nocivos, é a baixa penetração do crédito agrícola no estado. Enquanto alguns estados, você tem o valor bruto da produção, que é 1,4 bilhão no Rio de Janeiro de lácteos. Isso com o estado produzindo apenas 22% do que consome. Se a gente chegar a 50%, isso vai virar 3 bilhões. 3 bilhões que fica dentro do estado, que deixa de ir para outros estados, né? Então você aumenta a renda no interior. E você tem um banco, que é o principal agente agrícola, por longe, né? Agora a Caixa Econômica está fazendo crédito agrícola, mas o grande agente de fomento agrícola no país chama-se Banco do Brasil. O Banco do Brasil aplica no estado do Rio de apenas de 10% a 12% do valor bruto da produção agrícola, de uma produção que já é baixa. Aí quando você vai para um estado já, como está o Espírito Santo aqui do lado, isso é mais do que o dobro. 25% a 30% do valor bruto da produção é investido no estado. Ora, todo mundo sabe que crédito agrícola é crédito de 8% ao ano, 10% ao ano. E o crédito de mercado é absolutamente impossível na atividade rural. Então, esse nós entendemos que é um dos fatores muito importantes e que foi captado pelos deputados, que já estão se mobilizando para fazer algum tipo de articulação junto ao Banco do Brasil para ver se a gente consegue destravar ou pelo menos ter um planejamento a longo prazo para que aumente essa participação. É um passo a passo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Durante o evento realizado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, os produtores e empresários apresentaram uma questão urgente: a retirada da cadeia láctea do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF. A resposta, construída durante a audiência, que reuniu 11 deputados, foi a retirada do setor leiteiro da obrigatoriedade de contribuir com o fundo. Vamos ver. Quando aprovamos o Fundo de Equilíbrio Fiscal, não nos atentamos com a cadeia produtiva do leite. Aprovamos e isso trouxe muita dificuldade, porque o produtor já sofre muito no Rio de Janeiro. E nós temos a obrigação agora de retirar a cadeia produtiva do leite e também vamos aproveitar e incluir outros segmentos que têm também a mesma dificuldade. A Alerj participa, né, da vida do produtor rural, da vida daqueles que de fato trazem à tona aqueles problemas que de fato estão, sobretudo no interior. E a Alerj agora, com humildade, vai reconhecendo um erro que cometeu, garantir agora a retirada dos segmentos do Fundo de Equilíbrio Fiscal. Então é uma injustiça cometida. Eu acho que todos os parlamentares que participamos, mudar imediatamente. A gente já trabalhou no passado para a inclusão da cesta básica, foi excluída do FEF, outro segmento, eu mesmo trabalhei nos atacadistas, porque existe no país uma guerra fiscal.
E a gente tem que entender isso. Se nós não dermos incentivo para a produção leiteira, vai continuar baixa do jeito que está e importando de outros estados. O que menos o produtor, seja ele do hortifruti ou leiteiro, ele quer a taxa tributária em cima dele. Já tem uma guerra fiscal no Brasil. Então, houve esse problema do FEF, 10%. Nós estamos discutindo aqui hoje para retirar tanto do segmento do laticínio, do segmento do hortifruti granjeiro e outros segmentos também que precisam ser avaliados e tirar para fomentar mais, até por causa da geração de emprego que tanto precisa. Porque os produtores, tem um pequeno produtor rural que envolve toda uma cadeia que depende 100% da ação da Alerj. Ficou clara a necessidade da indústria leiteira ter um olhar especial e atento aqui da Alerj. É uma força produtiva importante do interior do estado e nesse momento nós temos que garantir as conquistas e seguir o avanço. A indústria leiteira, os produtores, a agropecuária no Rio de Janeiro não tem recebido dos sucessivos governos a atenção devida. Basta olhar o orçamento e os investimentos feitos. O tema hoje aqui foi o leite. Mas, obviamente, que nós temos hortifruti granjeiros, nós temos aí a agricultura familiar, nós temos setores no Rio de Janeiro que geram emprego, distribuem renda, mas que ficam no completo abandono. Então vamos ver se a partir dessa audiência pública, em homenagem ao setor do leite, nós possamos definir incentivos fiscais, não são favores fiscais, incentivos fiscais e ir retirando os gravames que pesam sobre o setor, para que o setor possa continuar contribuindo, mas se desenvolvendo muito mais em homenagem aos interesses da população do Rio de Janeiro. De que forma a inclusão da cadeia láctea no FEF impactou o setor? Com a fala dos deputados, a gente percebe a importância desse Fórum de Desenvolvimento aqui para ser um local de troca de pensamento e troca de ideias. E eu fiquei bastante impressionado porque de todos os deputados que se manifestaram, todos foram a favor do assunto, o que é aquilo que eu estava conversando com o Marcos antes, ele falou assim, olha, foi um problema mais de comunicação do que um problema da Alerj querer realmente tributar o setor, né? Nós estávamos, antes desse momento, antes de surgir o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, trabalhando exatamente no diagnóstico, e o diagnóstico ele apontava com as direções de alguns outros aspectos, aqui, o aspecto da produtividade, o aspecto da ociosidade das fábricas, que a gente estava tratando, e fomos, vamos assim dizer, atropelados pelo FEF. E aí o FEF, que não era nem objeto do próprio diagnóstico, passou a figurar lá como uma das questões mais relevantes, mais importantes, em função da baixa margem de lucro do setor e por uma peculiaridade que vai fazer com que essa taxação pode ir de 2% a 3% do faturamento da indústria ou da cooperativa, né? Então isso surgiu assim de uma forma muito avassaladora, né? Inclusive privilegiando alguns setores que concorrem diretamente com a gente, trazendo produtos de outros estados, como o Rio Log, né? Então a gente ficou temendo seriamente pelo futuro no curto prazo do próprio setor. Eu tenho praticamente certeza, se realmente essa situação não for revertida, vai haver uma involução. Dos 22%, nós vamos cair para muito menos do que nós temos hoje. Mas, felizmente, já houve uma compreensão grande da casa. A gente ficou bastante, se sentiu bem aparado, bem acolhido pelos deputados presentes, e que isso realmente foi um equívoco e que a gente vai trabalhar para consertar. Foram, como a gente falou, 11 deputados participaram dessa audiência e também endereçaram alguns outros temas. A gente falou aqui já do crédito rural, mas também a questão da segurança pública, que foi outro ponto que surgiu nesse diagnóstico como sendo importante tratar, né? A Firjan publicou um estudo sobre o impacto do roubo de carga nas empresas do Rio de Janeiro. E nós estamos com um dado absolutamente alarmante. São Paulo e Rio de Janeiro concentra 80% do roubo de carga do Brasil, sendo que o Rio de Janeiro concentra 40% do roubo de carga do Brasil. Nós somos 10% a 12% da economia e 40% do roubo de carga. Então tem um problema gravíssimo. Eu já tive pelo menos uma meia dúzia de sinistros na minha empresa nos últimos 6 meses, mas eu tenho colegas que têm muito mais. O pessoal da carne está sofrendo, tem um pessoal de São José do Rio Preto que está chegando, dá dó, porque
era praticamente, já não está conseguindo mais motorista para descer para o Rio de Janeiro. Tem transportadora que já não quer mais transportar para o Rio de Janeiro. Tem gente que não quer vir mais para o Rio de Janeiro. Então, a serviço da entrega de carne. Tem empresas de fora de carne, que a gente sabe, não especificamente de leite, mas de carne eu já sei, que preferem não entregar devido ao problema da incidência do roubo de carne. Existem algumas denúncias assim, muito pesadas, né, de que existe um CD do roubo numa localidade, parece que o nome é Chapadão, né, que foi tratado lá, e que a polícia alega que não pode entrar lá, porque o caveirão, que é o veículo apropriado para poder fazer esse tipo de incursão naquele tipo de lugar, estava quebrado, sem dinheiro para manutenção. Né? Então, eu não sei qual a solução que pode ser dada nisso, mas o que a gente pede aí aos deputados da Alerj, que olhem com carinho essa situação. A deputada Marta Rocha estava lá presente, que ela tem experiência no setor, né? Eu acho aquilo ali, pelo menos o que a gente observa, caso de, pelo menos num primeiro momento, chamar o BOP, alguma coisa assim qualquer, para poder dar uma limpada naquilo lá e depois ver, até mesmo em cooperação com o empresariado, o que a gente pode fazer para poder ajudar. Porque isso não interessa a ninguém. Está encarecendo o produto da população, a população vai pagar mais caro por isso. Lamentavelmente, existe um mercado imenso de receptação de mercadoria roubada, e isso realmente é um entrave na economia do Estado. É interessante porque a gente parte de um problema que é mais generalizado, mas que atinge também particularmente essa cadeia de produção que é no Estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Atinge a todos. Infelizmente, a insegurança ou insegurança pública, ela lamentavelmente é democrática, né? Ela vai do mais humilde, passando pela classe média, pelos ricos, ninguém está imune a isso, né? E todos nós estamos pagando hoje o custo desse problema de roubo de carga, porque aumenta a pólice de seguro, aumenta o preço da mercadoria para poder compensar o roubo, isso vai gerando uma escalada de aumentos que reflete no produto que chega na mesa do consumidor. Bem, infelizmente o Rio em Foco vai ficar por aqui. Obrigada, Antônio, obrigada, Marcos, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E você também pode acompanhar e enviar dúvidas e sugestões pelo e-mail rioemfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.